22, presidindo o doutor Ivan. O doutor Sérgio participa. Senhor presidente, posso antecipar? Pois não, desembargador. Inclusive aqui a emenda faz referência à única matéria que não foi tratada lá, que é a questão das férias dos trabalhadores marítimos, né, que é a concessão do período destinado a folgas. Mas aqui o meu entendimento, o senhor já conhece, é no sentido de favorecer o trabalhador, né? Dou provimento ao recurso da reclamada para excluir de sua condenação a devolução dos descontos efetuados a título de compensação dos dias de repouso remunerado e dou parcial provimento ao apelo obreiro para, declarando a nulidade da cláusula coletiva, condenar a reclamada ao pagamento da dobra das férias a partir do período aquisitivo de 16 até a rescisão contratual acrescida do texto constitucional. Porque aqui é a exceção, né, do direito... doutora Lívia, do direito indisponível. Aqui não podia ser objeto de negociação coletiva, porque a matéria era férias e tal tema é, inclusive, tratado especificamente na decisão do STF que eu fiz referência. Então, é como eu voto, senhor presidente. O senhor deseja sustentar? Desejo, excelência. Tem a palavra. Pois bem, doutor Eduardo, apenas no que tange a questão da devolução do desconto indevido, né, é o ponto que Vossa Excelência deu provimento ao recurso da empresa reclamada. A questão trata o seguinte, né, como dito na sustentação passada, esse trabalhador ele trabalha em regime de escala, de embarque, então... ele não tem, apesar, ainda que ele seja no regime de 1 por 1, 60 por 60, esse trabalhador, quando ele está tanto embarcado ou no seu período de folga, ele não tem o poder diretivo para se autoconvocar, comparecer ao porto, né, e efetuar o seu embarque. Ele depende, tanto ao seu desembarque quanto o seu embarque, depende da convocação da empresa reclamada, né, ele está lá tendo seu período de repouso garantido em decorrência do seu período de embarque. Completados 60 dias, ele, teoricamente, né, ele deve receber a convocação para se apresentar ao local de embarque e cumprir mais uma jornada de trabalho durante aquele período previsto de 60 dias. Ocorre que nem sempre a sua jornada é exatamente 60 por 60. Vez por outra, principalmente o que ocasionou durante a pandemia, o período embarcado se estendeu por mais de 60 dias, e isso é compensado, né, no seu período de folga. Se esse trabalhador permaneceu, por exemplo, 90 dias embarcado, aí ele vai ser garantido período de 90 dias de descanso, uma vez que sua jornada é de 1 por 1. Então, o que é que acontece? Esse trabalhador... cumpriu a sua jornada de último embarque, desembarcou e aguardou o período, durante o seu período de repouso remunerado, aguardou a convocação para um novo embarque. E essa convocação não veio. Consequentemente, gerou um saldo negativo de dias, que, conforme o próprio acordo coletivo da categoria, ele disse que esse período, esse saldo de dias negativos, né, ele deve ser compensado num próximo embarque. Eu peço vênias aqui para ler a cláusula 36 do acordo coletivo, que ele diz o seguinte: período aguardando embarque, abro aspas, nos casos em que o empregado marítimo estiver aguardando embarque, o período que o mesmo passar desembarcado, além do seu período de repouso, deverá ser compensado em dias de embarque no próximo período embarcado. Parágrafo 2º. Todos os débitos, caso hajam, deverão ser compensados no próximo período de embarque. Ou seja, se esse trabalhador gerou um saldo de dias negativos, a empresa deveria convocar ele para o novo embarque e assim efetuar a compensação. Por que foi feito isso? Para se evitar, doutor Eduardo, de se gerar um possível banco de horas negativo. Né? Mas doutor Eduardo, peço vênias aqui, porque isso pode criar, de repente, um precedente de que a empresa, a partir de então, vê todos os funcionários que tenham, enfim, uma quantidade
né, de tempo a trabalhado, deixa aquele trabalhador lá em repouso para se gerar aí uma quantidade de dias negativos e zerar o seu TRCT, se não zerar, muito próximo a isso, efetuar um desconto, inclusive superior à sua remuneração, que é o caso o caso em tela, que é do reclamante hora recorrente. Então, excelências, esse valor que esse reclamante recebeu nada mais é do que a sua verba salarial, porque aquele período que ele está desembarcado, ele tem direito a receber o seu salário, porque se ele tem que devolver esse período que ele estava desembarcado, é como se ele não tivesse recebido salário durante aquele período, porque ele recebe o seu salário durante o período embarcado, durante o período desembarcado. Então, se ele tem que devolver aquele período que ele estava desembarcado como uma espécie de, entre aspas, adiantamento salarial, ele, então, na prática, não recebeu por aquele período que ele estava desembarcado, que era seu por direito correspondente à verba salarial. Além do que, excelência, caso, como eu disse, ainda não seja o entendimento dessa colenda turma, eu aqui peço vênias também para citar o artigo 477 da CLT, no seu parágrafo 5º, que ele diz que qualquer compensação no pagamento que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado, o que também na prática não aconteceu, visto que foi descontado desse trabalhador a título de adiantamento, enfim, um valor superior a R$57 mil, que é um valor bem superior à remuneração desse trabalhador. Então, são essas as considerações, mais uma vez, né? Gostaria, com todas as vênias ao voto do eminente relator, doutor Eduardo, pedindo, né, que seja mantida a sentença de primeiro grau, onde a sentença foi determinando a devolução desses descontos indevidos. Muito obrigado. Senhor relator. Eu imagino, estou lendo o voto ainda não, mas isso não é raro. Eu imagino que isso vai resultar naturalmente num ponto de negociação na feitura da próxima convenção, com certeza. Né? O instrumento normativo, sobretudo os coletivos, eles vão se aperfeiçoando. O senhor está trazendo para o judiciário uma questão interpretativa, eu acho válido, eu acho interessante, mas é muito difícil, com todo o respeito, ter uma interpretação diferente da exposta nesse voto da cláusula convencional. É a minha impressão. É de se ponderar. Eu acho que tem que fazer ajuste aqui. Agora, imaginar que uma empresa feita, a Petrobras, feita a Transpetro, vai sair verificando, com a responsabilidade que tem, os trabalhadores que estão com saldo a compensar e demiti-los em razão disso, eu particularmente não acredito. Eu acho que pode fazer ajuste, né? Porque a gente está falando aqui de R$ 57.839 de desconto, que não é indevido para mim. Né? E o voto está muito claro, não consigo ver como indevido. Inclusive, queria, já são quase, estamos passando das 11 horas e 55 minutos, e queria dizer que é sempre um prazer, né, ouvir sustentações como a do Dr. Vitor. Né? Veja que eu, quando disse, são processos parecidos, né? Ele podia se render à minha afirmação e simplesmente dizer, não, eu repito, mas é um ponto, um pequeno ponto, né? Que ele teve a perspicácia, não, eu tenho, me desculpe, mas vou sustentar e duas belas sustentações, né? Embora não digo que não me convenceram, não mudaram o meu voto, né? Porque eu estou muito convicto e é uma matéria muito específica, né? Como não mudaria se o senhor estivesse advogando para a Petrobras a matéria no que se refere às férias. Mas, parabéns, me encanta, eu quisera nós que todas as sustentações fossem feitas, as últimas duas que nós escutamos, né, feitas pelo senhor. Nos autos estou comprovado que, por ocasião da rescisão contratual, o reclamante teve descontado de seu TRCT o valor de R$ 57.839,38, sob a rubrica Outros
faço referência ao ID e digo que, segundo a reclamada, se refere aos dias de repouso que não foram compensados por dias de serviço. Né? Aqui é a grande questão. No documento de ID, aqui também referido, página 2, denominado de Relatório de Discriminação das Verbas Rescisórias, consta que referido desconto se refere a 137,50 dias de repouso, que não foram compensados com dias trabalhados. Como visto anteriormente, a reclamada defende a legalidade do desconto com base no acordo de compensação acordo coletivo de trabalho, 19/20. Analisando a ACT 2022, observe que o mesmo prevê o seguinte, e aí eu faço a transcrição da cláusula 36, o senhor conhece, mas aqui eu vou ler. Poderá ocorrer a necessidade gerencial de que o tripulante embarque em data posterior ao término de suas férias ou folga especial. Nesse caso, o tripulante permanecerá recebendo a mesma remuneração devida quando embarcado, sendo esses dias compensados em dias de embarque em seu próximo período embarcado. É incontroverso que ele não trabalhou, isso é incontroverso. Todos os débitos, caso haja, deverão ser compensados no próximo período de embarque. Nesse caso, no próximo período de embarque, ele foi demitido antes do embarque. De acordo com a cláusula acima transcrita, entendo que o desconto efetuado no TRCT do reclamante justifica-se, pois, segundo a norma coletiva, o gozo de folgas era remunerado para posterior compensação com os dias de embarque. No presente caso, conforme extrato de dias de repouso, restou comprovado que o reclamante, no momento de sua demissão, possuía saldo negativo de dias, também incontroverso, que deveriam ser compensados com dias de embarque, o que restou impossibilitado pela demissão do obreiro. Eu não vou nem dizer que aqui seria uma hipótese de enriquecimento sem causa, de enriquecimento ilícito, porque ele não concorreu para isso. Né? Ele não trabalhou porque ele não pôde trabalhar. Né? Foi demitido antes disso. Mas é quase um enriquecimento sem causa. Entender de forma diferente. Por outro lado, consta na cláusula 37º, parágrafo 10º, item C, do Acordo Coletivo de Trabalho 2022, vigente na época da rescisão contratual do obreiro, que a demandada se comprometeu a não efetuar desconto salarial referente aos dias de folga apenas quanto aos saldos negativos gerados até 30 de junho de 20. Ele foi demitido no dia 2 de 11 de 20, prevendo que estes continuariam a ser compensados nos embarques a partir de 1 de julho de 20. No entanto, de acordo com o extrato de ID aqui referido, o reclamante tinha saldo negativo a ser compensado no período posterior a 1 de 7 de 20, apurado na data de sua rescisão. Assim, entendo como legítimo o desconto efetuado pela reclamada, de modo que dou provimento ao apelo da ré no ponto para excluir de sua condenação a restituição do desconto indevido. No mesmo sentido, já se posicionou este regional em casos semelhantes, envolvendo a mesma reclamada e empregados que laboravam no regime de compensação de dia de embarque com dia de folga. Aí eu transcrevo aqui a decisão do desembargador Fábio, na segunda turma, e transcrevo também na segunda turma a decisão da desembargadora Eneida, mas confesso que é uma matéria, né, eu estou convencido, bastante convencido, mas que pode suscitar uma discussão interpretativa, né, e continue a defendê-la. Mas eu nego provimento, ou melhor, eu dou provimento ao apelo da reclamada e reformo a sentença neste ponto. Como voto, senhor presidente? Acompanho Vossa Excelência, desembargador Sérgio. Também acompanho. Então, julgado de acordo Obrigado. com o voto do relator.